Ora viva, cá está a velha reformada, atrevida e poderosa. Ficaram chocados com a minha apresentação? Ora, se alguém ficou, eu tenho por cumprido o meu objetivo. Mas desse tema vamos falar no próximo vídeo. Hoje vamos falar de um tema que também me é muito caro, que é como vivemos o nosso tempo. E antes de falar no tempo, vamos fazer aqui uma constatação. Quando nós nascemos, o que é que todos, mas todos mesmo, temos em comum? Primeiramente, a certeza de que um dia vamos morrer. E a segunda coisa é todos temos à nossa disposição um dia com 24 horas. Aqui a questão coloca-se, o que cada um de nós faz com essas 24 horas? Eu resolvi falar deste tema porque é um assunto que de facto sempre me interessou. Eu agora, ao ser velha, e eu volto a dizer que eu tento chocar as pessoas com esta palavra velha porque as pessoas não gostam da palavra e eu gosto, e hei de explicar porque gosto, mas como disse, não interessa agora. Mas quando nós temos normalmente nós temos duas etapas na nossa vida, aquela etapa em que estamos no mundo do trabalho e depois aquela etapa em que, exatamente por sermos velhos, começamos a receber a reforma e eu, lá está, vou eliminar, aqui neste contexto, vou eliminar o que estamos reformados. Não, estamos a receber a reforma. É uma mensagem diferente que damos ao nosso corpo. Pronto. Mas, quando estamos a receber, quando estamos no mundo ativo, no mundo laboral, quando somos novos, vivemos de uma forma que eu digo completamente alucinada. E eu vou falar por mim. Nós levantamos-nos, tomamos banho, vestimos-nos, damos comer às crianças, vestimos as crianças, levamos as crianças à escola, vamos a correr para o trabalho, passamos um dia de trabalho, às vezes enfim, temos que fazer das tripas coração para conseguir levar a água, como é que se chama dizer, a água ao moinho, depois vimos para casa, vamos buscar as crianças às escolas, vai fazer o jantar, dar-lhes banho, deitá-las, chegamos ao fim do dia exaustas e com uma sensação de que fizemos tanta coisa que nem sabemos o que é que fizemos, mas estamos cansados, exaustos e nem somos capazes de facto de discernir o que é que, daquilo tudo que fizemos, o que é que foi rentável e não foi rentável. E é interessante que há uma lei, que é a lei de Pareto, que diz que de tudo aquilo que fazemos, só 20% é que é rentável. E isto deixa-nos a pensar, porque então nós passamos o dia numa correria imensa, ficamos esgalgados e 80% disso tudo que fizemos não teve interesse. Não é bem assim. Esses 20% que fizemos contribuíram para os 80% que queremos, os outros 80%. Mas se nós conseguirmos olhar para o nosso tempo, o tempo que temos ao nosso dispor, e se conseguirmos olhar de uma forma consciente, eu acho que nós vamos conseguir rentabilizar muito o nosso tempo. Agora, nessa altura da nossa vida, nós estamos, quer queiramos, quer não, nós somos obrigados a fazer aquilo que achamos que tem de ser feito. Não temos opção. Agora, a grande vantagem de passar para o tempo em que recebemos a reforma é nós podermos ter o privilégio de fazer do nosso tempo aquilo que nós quisermos. E esse é um privilégio que eu penso que deve estar no horizonte de quem está no mundo ativo. Não é pensar, amanhã, quando eu me reformar, vou passar a vida a dormir, já trabalhei muito, já fiz muita coisa. Não, se calhar é pensar, amanhã, quando eu me reformar, e eu não gosto de reformar, mas aqui obrigatoriamente tenho que utilizar o termo, amanhã eu vou fazer aquilo que gosto, aquilo que me dá prazer,
E a partir desse momento, eu acho que é muito importante nós termos consciência como é que nós utilizamos o nosso tempo, como é que nós vivemos o nosso tempo. Porque cada minuto que vivemos é menos um que temos para viver. E daí a importância de o vivermos conscientemente. E eu aqui não quero dizer que nós tenhamos que alterar a forma como vivemos. Não. As tarefas podem ser as mesmas, tudo aquilo que nós fazemos não escusa de ser alterado. O que nós temos que alterar é a consciência, a forma como nós estamos a olhar. Se nós nos predispusermos a estar sem fazer nada, a ir dormir a sesta, a ir ver os passarinhos, a ir ao jardim, a ir ao café, a fazer aquilo que entendamos que devemos fazer, e desde que isso nos dê a gozo fazer, nós temos que estar sempre conscientes desse momento. Eu estou a fazer isto porque isto me dá prazer, eu estou a fazer isto. Não é chegar se nós estivermos em piloto automático, quando chegamos ao fim do dia temos uma sensação de insatisfação. Não fiz nada de útil. É mentira. Se isso nos esteve a dar prazer, se isso nos esteve a dar gozo, se nós estivermos conscientemente a utilizar o tempo, isso foi útil e foi bom para nós. Agora, na minha perspectiva, o que é que não é tão bom assim? É aquele tempo que nós, e aí eu digo, perdemos a olhar para a televisão, olhar para aquelas notícias catastróficas, a estar ali a estarmos a consumir e a apoquentar com notícias sempre que nos estão a massacrar o dia inteiro. E eu pergunto, o facto de nós estarmos nessa posição de nos estarmos a mortificar, nós conseguimos resolver algum desses problemas? Nós, com a nossa atitude passiva, só de estar a olhar para um ecrã e de nos estarmos a mortificar, nós estamos a resolver alguma coisa? Na minha ótica, não. Então, por que não agarrarmos nesse tempo que estamos aí sim a perder, e não vamos fazer qualquer coisa de útil, e não interessa o quê, como eu já disse há pouco, desde que isso nos seja prazeroso. Nós podemos ir ler um livro, nós podemos ir ver um autor, mesmo um vídeo de alguém que estejamos a seguir. Eu não estou a dizer eu, mas há muita gente a fazer um bom trabalho na internet. Podemos ir ao jardim ver as criancinhas a correr, podemos ir ao café a conversar com um amigo, mas aqui põe-se uma questão, de preferência não estar a dizer mal do parceiro, falarmos daquilo que é útil, falarmos daquilo que nos acrescenta, e quando nós estamos a conversar com alguém deve ser nessa perspectiva de acrescentar e não de tirar. Ou seja, viver a vida não é viver o tempo não é passar tempo. E em relação ao passar tempo, deixem-vos contar um episódio que eu achei engraçado, e vocês sabem que eu gosto muito de falar na primeira pessoa. Aliás, é esse o meu objetivo, é eu falar-vos tudo aquilo que eu experienciei e daquilo que faz parte do meu dia-a-dia. Mas quando eu resolvi ir para o Escoté, quando fui inscrever, havia lá um constrangimento com o horário, e a pessoa que me estava a atender, era uma moça ainda nova, diz-me: como a senhora está aqui numa de passar tempo. E eu disse-lhe: não, está enganada. Eu não gosto de passar tempo. Eu gosto de viver o tempo. E ela ficou muito atrapalhada a olhar para mim, e isto é a propósito de que eu mesmo quando me disponho a ir dormir a sesta, eu acho que estou a investir o tempo, porque eu digo, agora estou cansada, vou dormir 10 minutos ou um quarto de hora. Estou a investir no meu bem-estar. Portanto, não estou a passar tempo. Agora, muitas vezes o que nos acontece é que nós adiamos muitas tarefas e acabamos por procrastinar, e o procrastinar não é mais do que empurrar as tarefas com a barriga. E aqui eu tenho que falar de uma tarefa que é muito pouco prazerosa para muita gente, e este é um bom exemplo para aquilo que eu quero dizer, que é a tarefa doméstica de passar a ferro. Muitas pessoas não gostam de passar a ferro, e como não gostam, o que é que fazem? Amontoam. E hoje não me apetece porque não me apetece, passa amanhã. Depois chega o outro dia,
Não, fica para amanhã. E entretanto o monte vai aumentando. Não, amanhã. Conclusão, quando chego ao fim de uma série de dias, está um monte que parece uma montanha. E aqui vamos ter a metáfora do elefante. Aqui temos um elefante, ou seja, temos um elefante na sala, temos ali uma coisa que nos assusta. E depois não pomos a mão à obra, porque aquilo é uma tarefa tão... Se já não gostamos e se temos a tarefas daquele tamanho, então ainda parece uma coisa mais difícil. E aí, para darmos a volta à questão, temos que ser capazes de partir aquilo aos bocadinhos e predispor-nos a fazer todos os dias um bocadinho para comermos o elefante, que é como a metáfora diz, um elefante não se come inteiro, come-se cortado aos pedaços. Portanto, se nós deixarmos de empurrar as coisas com a barriga, se deixarmos de procrastinar, a vida acaba por nos dar mais prazer viver as coisas. E se nós tivermos a consciência de como é que estamos a utilizar o tempo, nós acabamos por ser capazes de fazer muito mais tarefas e atingir muito mais objetivos do que aqueles que pensamos que somos capazes. E eu aqui, lá está o meu exemplo, que eu não quero que seja exemplo para dizer se eu fiz, toda a gente é capaz de fazer, não. O que eu quero dizer é, se eu fiz, é porque é possível ser feito. Agora, cada um, e adaptando às suas circunstâncias, é que sabe, por um lado, aquilo que quer fazer, por outro lado, aquilo que gosta de fazer, e pronto, e depois perceber se quer ou não quer, e se gosta ou não gosta. Mas eu, quando me dispus a viver o tempo da forma que tenho vivido, eu neste momento tenho consciência que, e passa a redundância, se não tivesse consciência da forma como estava a viver o meu tempo, eu não tinha sido capaz de fazer tudo aquilo que tenho feito. Esta é a grande conclusão que eu quero transmitir, que é: o tempo é tão precioso, e nós temos de ter tanta consciência de que cada minuto que passa já não volta, que se quisermos chegar a velhos, e a chegar a velhos reformados e atrevidos, então vamos lá viver o tempo com consciência. Está bem?